É o jingle que tá na boca do povo. É o jingle Se que a tá na boneca boca acabou. do povo. Não adianta. Esquece. Vamos lá. Começa contigo aqui, Pedrinho, que tá mais pertinho aqui Fala de mim. aí, cara. Gostou? Boas projeções? Gostou dos testes do Mano Menezes no jogo treino contra o Aimoré ontem? Fica claro que precisa de reforços, ao contrário daquilo que Ribeiro e tu estão pregando hoje, na data Homem de pouca hoje fé, aqui. homem de pouca fé. Entendeu? Mas assim, ó, deixa eu te falar uma coisa. Jogo treino, velho, tem muito que avaliar. Sai perdendo, tá? Se é pra trazer alguma coisa mais preocupante, sai perdendo, mas depois faz 5 gols, entendeu? Agora, esse provável Grêmio que a gente acabou de ver ali na tela, me dá, claro, como torcedor, aí eu deixo o analista um pouco de lado e fico só o torcedor, assim, com certa esperança, né? Principalmente pelo Cuéllar. Eu não sei se esse jogador vai desempenhar, não é aquele jogador de anos atrás, mas assim, como é que tá a cabeça desse jogador, né? Que a gente sabe que ele entrou fora do esquadro, sem estar preparado fisicamente no ideal, a gente sabe disso. Mas como é que tá a cabeça dele, né? Como é que tá a mente dele? Ele tá focado? Conseguiu resolver os seus problemas, né? Esse é um ponto. Agora, precisamos de reforços, né? Precisamos de muitos reforços. A gente percebe que o Grêmio, naquele jogo contra o Corinthians, aí um Grêmio aí que eu acabei de falar do telão, ó. Cara, tu olha esse time, claro que ele, em relação àquilo que estava sendo colocado em campo, parece que tem uma melhora, né? Principalmente no setor dianteiro, né? Com o Alisson já se afirmando como titular e oportunizando o André Henrique, né? Agora, se eu pegar o último jogo contra o Corinthians na Arena e pegar essa formação aqui e colocasse essa formação num tempo ideal e numa preparação ideal, certamente esse time aqui do telão de hoje teria grandes possibilidades de vencer o Corinthians com maior facilidade. O Corinthians que estava desfalcado, né? Sem o Depay, sem o Yuri Alberto, etc, 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 etc. Mas esse time aqui no papel já é bem melhor do qualquer coisa que o Grêmio apresentou durante meio ano, né? Cara, o que esse time desculpa interromper, o que esse time é melhor do que o time que jogou contra o Corinthians? Porque esse time não tem o Bright White. Tá, mas tu ouviu o que eu disse? Se tivesse em preparação a pleno, se tivesse mas a pleno. a gente falou dessas peças. Cuéllar, se tivesse. Cara, o Cuéllar ontem foi o pior do treino. Eu sei, cara, mas eu tô dizendo o Cuéllar naquilo que nós esperávamos que ele fosse, entende? O Alisson, um Alex Santana projetado já no time, que não é uma contratação que eu achei boa, mas enfim, tá aí, vamos apoiar, vamos ver o que acontece. Entendeu, Bruno? É isso. Se tivesse esse time a pleno mesmo, assim, sabe? Sem ter que esperar ainda Cuéllar, sem ter que esperar a Muso, porque até agora a Muso também não apresentou nada, assim, de positivo, porque acho que até falta repertório para a Muso. Mas dentro de uma ideia de time ideal na ponta dos cascos, que é o que eu tô dizendo, pô, cara, eu discordo. Eu acho que dá pra crer sem os reforços, né? Eu discordo totalmente, na boa, porque assim, ó, esse time não tem o Bright White, que é titular, eu acho muito melhor do que o André Henrique, muito melhor do que o Arezo. Esse time tem o Lucas Esteves na lateral por uma necessidade, e ele é muito inferior ao Marlon, que é o titular, que o Marlon vai poder enfrentar o Cruzeiro. Mas tu entendeu que eu falei de momento? Mas eu tô falando de momento também. Eu acho que o Lucas Esteves no momento é pior do que o Marlon. Acho que o Bright White é melhor do que o André Henrique, do que o Arezo. O Cuéllar ontem foi o pior da atividade. Ele até começa intenso, combativo, mas depois ele decai de uma forma assustadora. Ele entrega o gol do Aimoré, né? Ele se atrapalha sozinho com a bola e dá um presente pros caras. Por isso que eu perguntei da cabeça dele. O Alex Santana eu achei um jogador participativo ontem, mas assim, nada demais. Ele participou bastante do jogo, talvez tenha sido um dos que mais participou. Quando ele tentava um passe um pouco diferente, ele às vezes errava, né? Não conseguiu desenvolver tanto, mas é um início, é normal. Tem que entrosar também, né? Perfeito, completamente. Achei que o Cristaldo, quando teve a aproximação dos companheiros, foi bem no jogo. O Amuso começou muito tímido, depois se soltou um pouquinho, deu assistência para um gol. O Alisson foi um dos piores da atividade ontem, não sei o que aconteceu com o Alisson. Ele não participou, teve uma hora que tocaram a bola para ele, passou por baixo do pé dele, assim... Não entendi, tava desligado o Alisson ontem. Tanto é que o Grêmio sofreu muito do lado direito de defesa. E é contra o Aimoré, né, gente? Com todo respeito, mas é um time da divisão de acesso, né? E o Gustavo Martins pode ter ficado marcado toda hora pelo lado do Gustavo Martins, mas na verdade o Cuéllar saía e deixava um buraco, não ajudava. O Alisson também não estava ajudando na recomposição.
e aí o Gustavo sofria. Achei que a dupla de zaga foi impecável, muito bem. O Lucas Esteves, por mais que eu critique ele não foi mal na atividade. O André Henrique aproveitou a chance que teve, né? Então, dos titulares é isso. Mas, assim, é o Aimoré, né, gente? Sim, então, só assim, isso. não tem como fazer uma avaliação definitiva, foi muito mais para acompanhar as movimentações. Eu acho que o Alex Santana, como camisa 8, como ele jogou ontem, em oportunidades assim, tu vai pegar um time inferior, dá para botar, mas ele não tem intensidade para fazer esse vai e vem para ajudar na marcação. Quando for um adversário mais qualificado, ele vai ter que ser o terceiro Sabe de meio, que- como o Mano explicou. Primeiro, só falando aqui bem claramente do que eu enxergo desse time, tá? Eu continuo achando muito insuficiente, me desculpem. Continuo achando muito insuficiente. Esse time tem um zagueiro improvisado na lateral direita. São os dois melhores zagueiros que o Grêmio tem, são bons zagueiros, mas também é uma improvisação de colocar de reforço. um canhoto. Precisa muito. Um canhoto deslocado para a zaga central. São os dois melhores, são bons zagueiros, mas há uma improvisação. Pode acontecer um momento de falha de cobertura, justamente pela característica do pé canhoto não conseguir acompanhar essa cobertura. O Cuejar, que é uma esperança baseada em 2019, muito mais do que algo concreto que a gente consegue enxergar dele. Eu acho que o Alex Santana não é esse segundo volante que vai te entregar dinâmica. Eu acho que ele funcionaria mais num tripé, fechando mais o time mesmo, um volante posicionado e dois outros volantes, um fazendo vai e vem ele, mais compondo o setor, tá? Pra quê? Acho para qualquer Pra quê? objetivo, Ribeiro, para qualquer objetivo. Não, não, não. Pra Não existe qualquer objetivo, sim. desculpa. Tá, o objetivo inicial dos 45 pontos, que é o que tu quer. É isso aí. Que tu acha que o Grêmio tem que ter um time ruim, porque o limite é são aqueles 45 que deu. Tá. E eu não acho isso. O Grêmio, para justamente evitar participar daquilo que o Bruno falou, de ficar sofrendo, penando, perdendo, tu fica na incógnita até as duas últimas rodadas, precisa de jogador, cara. Esse time, ele não... E digo mais, esse time não é suficiente, em princípio, obviamente, para os 45 pontos. Esse é um time que não chega a 45 pontos, tá? O André Henrique, eu nunca vi o André Henrique ser um cara para ser titular. Eu defendo a contratação de um outro centroavante com características diferentes, grande, corpulento, físico, pivô, cabeça. O Amuso, para mim, um cara que faz sempre a mesma jogada. Desculpa destruir, assim, esse time do Grêmio, tá? Mas o que ele eu não tem vejo repertório mesmo. é algo absolutamente insuficiente e eu mantenho isso, gente. Desculpa, eu não tenho como esconder e levar esse otimismo pra quê? Pra quê? Cara, tu quer ficar ioiô entre a 18ª e a 17ª para chegar no final na 16ª, né? Que é a última da posição, beleza. Só que eu acho que o torcedor do Grêmio merecia ser poupado desse sofrimento, só isso. Eu vou te dizer uma coisa assim, Obrigado, Guimarães. eu gosto muito da Tomorrowland. A Tomorrowland é fantástica, é um mundo perfeito, cara, onde as coisas acontecem como a gente quer, a gente deseja, a gente tem, entendeu? Eu tento passar para o nosso telespectador um pouco de realidade, sem utopia, né? Sem assim, querer. Querer, eu quero muita coisa, o senhor e a senhora também querem muita coisa. Uma coisa é querer, outra coisa é poder. O Grêmio, para ter isso que tu quer, meu bruxo, teria que contratar jogadores de nível... Olha a cara do Mano pra ti. Tu teria que ter um outro time. Assim como o próprio Guimarães teria que contratar um zagueiro, repete um a última- lateral, um olha ponta esquerda, um centroavante. Tu se escuta? Quando Não, tu fala, calma. tu se escuta, só pra eu entender. Por quê? É sobre a ambição do Porque Grêmio. ele tá falando assim, o Grêmio precisa de muitos reforços. Isso. Precisa contratar um zagueiro. Não, Isso aí. Tá concordando Mas é com a sobre a gente. ambição. Tanto é que tu Só não, que no tu início não ele disse consegue que não deixar precisa. molhar o bico, entendeu? É que eu sou burro. Não é burro, tu é ansioso. Você falou que eu sou burro antes, eu concordei. Deixa eu te dizer, para isso, o Grêmio tem que fazer algo que ele não pode. O Grêmio não tem dinheiro, o Grêmio não tem nem capacidade financeira para fazer mais do que está fazendo. Então, para de entregar Cara, já é a terceira uma justificativa opinião pra diferente torcida que pra ela não enquete que tu acha, existe. O Grêmio vai... Atenção, torcedor, foca em mim aqui de novo, tá? Pode botar o Mano aqui, não tem problema. Meu breche. O Mano sabe que ele tem o Alex Santana. Ele pediu, Mano? Tu tem o Alex Santana. Tu vai ter o quê? Sabe? Cara, em nenhum Mas, momento nenhum de nós pediu Tu essa. vai ter o Explica. Rodrigo. A gente sabe disso, mas Tá, ninguém então pediu. vamos aqui, ó. Ninguém pediu Vamos para que o aqui, Grêmio contrate o Matheus Cunha, sei lá. O Grêmio terá o quê? O Rodrigo Pelo Lagartixa. amor de Deus. Entendeu? É esse tipo de jogador, cara. Então parem de iludir. Eu não vou te iludir. Eu vou te falar a verdade aqui, entendeu? Então o Grêmio tem, o campeonato do Grêmio é esse dos 45 pontos. O Guimarães quer ganhar o Campeonato Brasileiro.
Para, Mas Guimarães, aí é me brincadeira. explica, só me explica falou isso, assim, ninguém eu falou não... isso. Não que eu me senti ofendido ou me senti atingido, né, na questão do nível da burrice ali e tal, né, de não entender. Mas me explica assim, como é que o Inter precisa de mais reforços, né? E tu acabou de citar no mínimo 5 posições que o Grêmio precisa Ou reforçar. mais, o Grêmio tem que contratar um time completamente novo. Não se escuta, gente. Só que isso aí é time para ano que técnico vem. Então, eu só quero entender, para continuar o debate, Tá, entendeu? é que assim, deixa eu te explicar. Talvez, Gente, é tão óbvio que o Ribeiro tá é falando. que assim, talvez eu não tenha me feito entender. óbvio. Nem ele tá É acreditando óbvio assim, que é por conta da ambição do Grêmio. não acredita no que tu tá Régua dizendo. do Grêmio. O Grêmio- O Ribeiro não tá fazendo projeção aqui para o Grêmio esse ano. O Grêmio ir pra Libertadores, ganhar brasileiro. Você não tá entendendo. Talvez eu não tenha me feito Meu entender. Deus. Mas eu vou tentar ser didático, tá? Pela quinta Ah, vez, assim, vamos ver se agora vai. Ernst, se o Grêmio quiser ter um time à altura do seu escudo, à altura da sua grandeza, à altura da que a sua camiseta, a sua história pede, ele tem que trocar os 11 jogadores. E isso é meio óbvio, então né? o Grêmio que precisa de mais reforços, Não, querido. o Grêmio não vai fazer. Porque o Bom, Grêmio isso é não outra tem coisa. Então, assim, a essa pergunta é da enquete não é quem essa pode é a contratar parte, mais, não é essa. parte Quem real. precisa. É. O Internacional, vou repetir, o Inter tem um time muito melhor que o Grêmio, tá? Ok. E que está disputando uma competição que é a mais importante competição do nosso continente, que é a Libertadores Ok. da América. Que vai enfrentar, talvez, um dos melhores times desse continente. Então, se o Inter quer continuar na disputa, é óbvio que ele tem que contratar muito mais. O Grêmio não está vivendo isso. A realidade do Grêmio são os 45 pontos. Então eu digo assim, tá aqui ó, põe aqui. Aqui. Pezinho na terra, sente o cheiro, o cheirinho da terra, entendeu? É isso. Sai das estrelas. Largue esse LSD aí, rapaz, esse chá de cogumelo. Vem pra terra, rapaz. É isso. Sério, eu vou Agora dar- entenderam? eu vou dar- Cristalino como a água. é. Ribeiro Neto nesse momento. Stand-up Bruninho, comedy. detalha Cara, pra mim aqui o time 2 do Grêmio, Bruninho. Stand-up comedy, antes de analisar, eu quero dizer o seguinte, sabe o que é isso? Agora eu consegui te entender. É que tu é um cara muito mais preocupado com as necessidades do Inter do que com as necessidades do Grêmio, por isso. Vamos lá. Quando eles não É tão entendem, eles tentam difícil. ridicularizar. Sabe como é que vai Vai, ser Bruno. o apelido da minha úlcera Vai, Bruno. que eu estou desenvolvendo aqui diariamente? Ribeiro Francisco Neto. Bárbaro. Esse é o Vai, nome da Bruno. minha úlcera. Cara, vamos lá, olha só, esse time reserva, a defesa não. O Grando foi um telespectador no jogo, ele premiado, podia assistir em campo, né? Porque no segundo tempo o Aimoré colocou os reservas. Então, imagina os reservas do Aimoré. Se os caras meteram 1-0, né? Daí os loucos devem ter dito assim, ô bruxo, se a gente ganhar fica ruim, né? Daqui a pouco aí até o Grêmio tá pagando aí a nossa vinda pra cá e tal, não vai ter nem lanche. Então não vamos ganhar, né? Vamos diminuir, vamos botar os reservas, porque senão vai ficar ruim. Não, cara, fica é porque- ruim, mas não vamos nem tomar um cafezinho com leite, tá não. frio, né, cara? Como- Cafezinho com leite, pãozinho com mortadela. Imagina se a gente ganha esse jogo. Vamos botar os reservinha. Legal, Andy. Foi legal Por favor, demais né? mesmo. Eu adorei legal, né? tua manifestação. Vai, Bruno. Como o Sonda falou, foram 4 tempos de 25 minutos. Nos 2 primeiros tempos, os 2 times colocaram titulares. Claro que o Grêmio tem ausências, como o Sonda também informou, né? O Kike Oliveira, o Vilha Sante, o Bright White, por Daria motivos tudo. diferentes. Na segunda parte da atividade, que foram os 2 tempos finais, os 2 times colocaram reservas. Tá aqui para vocês o time reserva do Grêmio, avaliação rápida. Sistema defensivo em relação a defender foi praticamente telespectador. O Vieri se soltou um pouquinho à frente bem, o Marlon foi muito bem como sempre, chegando na linha de fundo, participou efetivamente de pelo menos um dos gols. O Dodi deu continuidade ao que vem fazendo muito bem, dentro das limitações dele, obviamente. O Edenilson um pouco tímido, não dá para dizer que foi mal nem bem. O Luan Cândido, surpreendentemente, jogou muito de volante ontem. Entrou, tocando na bola, fez gol, começou a jogada do gol e fez o gol. Vai ficar, né? Entrou bem. Não sei se vai ficar, por enquanto sim, né? É, né? Por enquanto, sim. Cara, o Riquelme jogou, como tá na imagem, um pouco deslocado pela esquerda, não é bem a dele, foi participativo, mas foge um pouquinho daquilo que ele sabe fazer. Eu vou deixar o Gonçalves por último, tá? Porque é um caso à parte. Se surpreendam ou não, Arezzo e Pavão foram os 2 melhores dos reservas, tá? Junto com o Luan Cândido. O Pavão foi muito bem, cara. O Pavão participou diretamente de 2 gols do Grêmio. O gol do Luan Cândido, ele cruza, o Riquelme escora e o Luan faz. O outro ele dá o passe pro Arezzo. O Arezzo marcou 2 vezes. Zaga reserva do Aimoré, né, gente? E o Monsalve deixei por último por quê? Cara, o Monsalve ninguém discute a qualidade, mas chama a atenção a preguiça dele no campo, cara.
ou tá mal fisicamente, velho. Alguma coisa tem que explicar a falta de intensidade desse jogador. Se a bola não ia no pé dele, ele não alcançava. Assim, a bola no fundo, no espaço, pra ele correr, não ia. Cara, o Riquelme tá bem melhor do que ele. O Monsalve... Tem que ligar o alerta no Monsalve. O Monsalve e Cuejar, assim... Os dois... Cara, pra mim os piores foram piores, né? Monsalve, Cuejar. O gol que ele entrega depois, se vocês tiveram a oportunidade de ver, ele é sozinho, entendeu? E depois ele não consegue... Ele erra muito, começa a errar muito. Acho que ele perde confiança, enfim, parece cansado também. Ele só começa bem a atividade, depois ele decai de uma forma absurda. Eu tenho uma pergunta que e vai o aparecer Alisson foi corneta. mal. Pode falar. Se a gente... Vai aparecer corneta. Vem, Guimarães. Todo mundo olhou. Como é que foi o Kike Oliveira no Não trabalho? jogou, querido. Não jogou, ele se acidentou, teve um sei. acidente domiciliar. Ele derramou água quente no pé. Ah, do pé. Deu uma água quente no pé. Eu sabia que ele não tinha jogado. É uma boa... Não, então, Eu sabia que ele não tinha jogado. Sei que tu sabe. E aqui, obviamente, que há uma ironia, tá? Porque Óbvio que o jogador que... Eu quero jogar quarta, domingo, segunda, terça, quarta, domingo de novo, sexta e sábado também, quero jogar todas. Ele já ficou de fora por 300 motivos, um deles é que ele não queria, que ele queria antecipar férias, aí ele chega e Deu se problema com o machuca. empresário também antes. No primeiro tempo do jogo contra o Corinthians. Trocou, né? Mas ele passa livre porque existe a ideia de que ele é um jogador, um titular indiscutível. Ele toma Pois muito é, chimarrão. hoje eu não sei se o Kike Oliveira é titular do Grêmio. Tá, mas eu não entendi onde é que tu quer chegar. Tu acha Onde que eu ele, quero chegar? tu acha que ele forçou ter um Não, acidente não forçou, doméstico? não forçou. É uma Acidentes fatalidade, acontecem. Guimarães, desculpa. Isso pode acontecer com qualquer jogador. Claro que sim, É que pode tu tá acontecer com trazendo o qualquer jogador. histórico do Kike como se ele tivesse forçado um acidente Tá, mas- doméstico não. para não Não, mas participar a do jogo treino curiosidade contra é o que Aimoré. no A minha momento de única- uma observação ele não está Não, presente uma para ser observado. coisa é o cara ter saído antes de férias, ele ter tentado antecipar, que todo mundo condenou. Outra coisa é o cara estar aqui, ter sofrido um acidente doméstico e não ter conseguido participar do jogo treino. Desculpa. Não certo. vamos Mas- colocar mas vamos lá. tudo, não vamos colocar tudo no mesmo pote. Tá, mas Claro que vamos não. só Não, peraí, tentar. acidentes Mas vamos só acontecem. tentar entender Peraí. uma questão, né? Vamos só tentar entender uma questão. É que pesa, entendeu? Não, mas gente, Sabe não, o que meu é? Deus. Acontece, É que aí vocês estão colocando sob suspeita o caráter do profissional. Não é isso. O caráter do O Gamba- profissional. O cara tá Não. forçando um acidente doméstico para Não, jogar um não. jogo O treino. Guimarães Eu nem Cara, acho que ele Guimarães tá não falou forçando. isso. Não, mas o que o Guimarães Gamba, sugeriu pensa- aqui foi exatamente Pensa isso. no seguinte cenário. Um dia tu chega atrasado aqui pro Donos porque tu dormiu demais. Tá bom, no outro dia eu me queimei com a água do chimarrão, que pode acontecer. Querido. Um dia tu chegou atrasado porque tu dormiu demais. Outro dia tu chegou atrasado porque tu realmente ficou jogando videogame e perdeu o horário. Aí no terceiro dia, tu chega atrasado porque tu se queimou com a água do chimarrão. Isso. Tá bom? Mas, cara, já é a terceira vez que tu chega atrasado, meu velho. Não, então Cara, é o seguinte. mas vamos entendeu? lá. Não, então é o seguinte. Então aqui a gente precisa ser um pouquinho mais transparente. Vocês estão querendo dizer que o Kike Oliveira não é profissional. Não, não é isso. O que Tá vocês pensando. querem É que dizer? mais uma Porque vez, uma quando outra fica atividade, muito ele tá nas de fora. entrelinhas... É que mais uma Desculpa, vez- eu não tenho esse alcance tá para chegar onde devendo. vocês Não, querem o que ele chegar. tá querendo. Eu não O que tenho ele esse tá, alcance. é que assim, É que como o que ele tá tá todo mundo devendo- querendo dizer é que talvez ele pode ser o nome Kike Miguel Oliveira. Entende? Também não entendi. Eu acho que eles estão falando um pouco de comprometimento, Pô, talvez. mas o cara teve um acidente doméstico. Mas aí estão pegando o pacote completo, cara. Tá Cara, errado? Mas Aí é uma opinião tua. Tá errado? Mas vamos Tem lá. que fazer uma avaliação. Bom, ele se atrasa por quê? Por que ele se atrasa? Ele se atrasa, Bruno? Não tem relato de Tu atraso. criou uma figura? Eu criei uma figura Tá bom. pra comparar. Por quê? Não, que ele não queria jogar contra o Não, Corinthians. esse é o único fato ele que nós queria- temos. ele queria- Esse é o único não, fato que sim, nós temos. ele queria Eu usei- antecipar. Tu usar isso aí pro acidente doméstico pra dizer que ele é antiprofissional. Cara, é que eu usei o... Mas De ninguém novo, ele não falou tá isso, numa cara. atividade Sugeriu, importante. Ribeiro. É que- Sugeriu, é que- Ribeiro. tudo bem. Ribeiro. Sim. Ribeiro. Eu usei... Tu tá colocando maldade cara. na Eu minha não tô- fala. Tem que explicar, porque daqui a pouco as Guimarães. pessoas pensam isso, Primeiro, eu sou uma cara. pessoa que não tem maldade. Primeiro que eu não sei por que tu trouxe o Kike Oliveira pra pauta. Esse é o Porque eu primeiro acho que era uma ponto. atividade importante para ele participar. E ele cara. não participou porque É ele sofreu um isso. acidente doméstico, Simples. ponto. Ponto, tá certo? Tá, mas então Eu sempre deu procuro uma doméstico. queimadura de terceiro grau, né? Pro cara não poder botar uma chuteira e jogar uma atividade. Não, né? é que dá bolha, dá Água bolha. quente. Da bolha. Da bolha, daí esquece. não É tem mais como. um aqui colocando Não, em mas xeque o então profissionalidade. que- Tá dizendo que não. o cara tá dando migué. Não, é que não é, que eu acho que. Queimadura, acidente doméstico, Não, assim, ó, pra quem deixar bem passa claro. por isso é a pessoa que vai te dizer se ele não tem ou não tem condições de treinar. Cara, pra deixar bem claro, eu não acho que ele tá dando migué. O que eu tô falando, e eu citei o atraso, só um exemplo, tá? Mas foram 3 episódios.
episódios, esse é o ponto. Teve o episódio da troca de empresário, que virou gastroenterite ou alguma coisa parecida. Teve o episódio dele não estar voltando, não querer voltar porque queria antecipar as férias. histórico, né, Bruno? Que virou, como é que o Mano falou? Erro de comunicação, falha na comunicação. Então, assim... O Mano foi bem, tá? Em Claro, proteger. o papel dele. Tá Mas certo. aí agora tem a questão da água quente. Abre margem, cara. É aquela história do mentiroso. Mentiu uma, mentiu duas, mentiu três. Quando tu falar a verdade, ninguém acredita em ti, velho. Então Mas é isso, paga pelo histórico. É que a questão é a seguinte, né, gurizada? Assim, eu não tenho... lobo. Eu não É tenho o nenhuma... lobo, é o lobo. Eu não tenho nada para dizer do que no sentido de se ele não é profissional, se ele é profissional, isso e aquilo. Agora, assim, eu convivo com... Eu não tomo chimarrão, né? Eu não tomo chimarrão, eu sou um gaúcho fajuto nesse sentido. Mas eu convivo com pessoas que tomam chimarrão, né? E dificilmente eu tenha visto pessoas, por exemplo, que queimaram a Mas eles mão não sabem se é ou chimarrão, queimaram né, o cara? pé. Eu ou já me queimei, cara. Eu já me queimei. dando bolha na mão. Cara, água Cara, água fervendo. Tá, olha aqui, ó, Queima, cara. um amigo meu, Foi no pé, Vinícius, no caso dele. o O pé fica Vinícius, muito sensível, o pé. me mandou uma Pra mensagem botar que ele disse o no pé. seguinte, ó, o Mano falou ontem no canal do Bagé que criou bolha no pé do Kiki, a água ia pegar na filha ninguém tá e ele desacreditando colocou isso. o pé para não pegar na filha. Quer saber qual é o meu incômodo? Eu? Eu vou falar qual é o Eu? incômodo, Tá aí, tá? O jogador não faz um discurso populista, demagogo, de dizer, eu quero jogar sempre, porque no final das contas, velho, tu vai reclamar do calendário. Quando ele chegou aqui que eu quero jogar quarta, domingo, aquilo ali, poxa, chegou um cara que quer jogar, que não fica nessa de, meu time precisa treinar, precisa de descanso. Não vai por essas, porque logo ali ele vai decepcionar. Então a decepção é muito mais pela falha dele do que qualquer outra coisa, tá? Eu não estou desacreditando o acidente de trabalho, a lesão, porque é uma lesão, é uma impossibilidade de exercer o seu trabalho. Estou criticando o lance das férias, combinado com a fala dele, que dizia, eu quero jogar, por mim eu jogo todos os dias. Não faça isso, porque na primeira esquina tu vai pedir por descanso, tá? É só isso, é simples, não tô desacreditando, cara. Eu preciso virar a chave. Vamos lá, vamos falar de é, internacional. Leonardo Sonda volta aqui direto da nossa